Rádio Nova FM, ouvinte do Habla FM. Estamos aqui hoje para mais um episódio especial hoje, hein, gente? Do Habla Empreendedora, com 5 empreendedoras e autoras de livro e uma editora de livro também. Estamos aqui com 5 mulheres formidáveis para entregar um episódio maravilhoso para vocês, falando sobre empreendedorismo e sobre um livro que eu achei incrível esse nome, Vozes de Resiliência, histórias de mulheres que venceram. Que nome incrível! Estou aqui com eu vou ler essa biografia porque é grande, tá, gente? Com a Thaís Pereira. Ela é professora, mentora, ela é palestrante em imagem e estilo. A Thaís, ela é conhecida por sua energia vibrante. Ela já é uma luz, assim, chegando já, gente. Ela é coautora do livro, junto com mais quantas autoras? São um total de 10. Total de 10 autoras. Aos 50 anos, a Thaís, ela é ginasta master, ela vai contar tudo pra gente como é que é esse processo todo aí, como ela faz tanta coisa. Estamos com a Josiane Domanossi, a Josiane já esteve no Habla, eu acho que vocês vão lembrar dela, a Josiane, que ela é especialista em aromaterapia, é enfermeira de formação, pós-graduada em gestão de pessoas, gestão da qualidade, atua também como auditora de ISO. Essa mulherada faz muita coisa. Há 18 anos ela elevou-se da área da saúde por motivos familiares, né, Josi? Sim. E aos 50 iniciou empreendimento no setor de cosméticos naturais e veganos. Elas vão contar tudo pra gente. E eu quero começar conversando com você, Josiane. Sejam bem-vindas. Obrigada. Josi, me conta, como é que você resolveu começar, né, no mundo dos cosméticos? O que te levou a isso? Eu trabalho com cosméticos e vitaminas, né? Naturais e veganos. Na verdade, não foi algo planejado. Simplesmente aconteceu. Eu estava no momento em que eu queria fazer um movimento diferente. Fazer algo diferente, estabelecer algo diferente para mim. E conheci os produtos, né, esses produtos cosméticos veganos, me apaixonei por eles e resolvi começar a revender. Foi assim, né? Não foi nada planejado. Aí depois que eu comecei realmente perceber o quanto isso fazia bem para mim e para as outras pessoas, aí eu comecei a expandir. Né? E nessa expansão acrescentei também as vitaminas, que também são naturais, e para que possa haver esse cuidado, assim como eu curti e eu gostei e fez bem para mim, levar para as outras pessoas o cuidado tanto externo quanto de dentro para fora. Ótimo, né? Você já vai contar mais pra gente sobre os benefícios desses cosméticos, mas eu tô ansiosa para falar também com a Thaís. Thaís, o que é ser uma ginasta master? Então, uma ginasta master ele é de repente a continuação da minha história, né? Porque eu fui ginasta desde os 4 anos de idade, toda a minha vida, toda a minha profissão, todo momento que eu estou hoje, ele vem dessa bagagem da ginástica artística. E eu fiquei um tempo parada, porque a vida toma rumos diferentes, mas voltar a ser uma ginasta, né, nessa etapa da vida, master, e relembrar toda essa bagagem e trazer todo esse aprendizado para a consultoria de imagem que eu estou hoje, eu acho que é toda uma neuroplasticidade de uma vida, né? Tá tudo interligado. Eu trabalho com o corpo, com a mente, com a estima, com o autoconhecimento. Então, está tudo muito ligado à imagem pessoal. O que você traz, né, da neuroplasticidade, a gente está sempre aprendendo de alguma maneira e o cérebro está sempre expandindo, né, Thaís? Isso. Como que assim, uma curiosidade, como que a ginástica entrou na sua vida? Então, eu era 4 anos, como eu disse, e na época a gente não podia ir para a escola, você só tinha que ir à escola a partir dos 7 anos, que era lá o primeiro ano, né? Sim. Não é como é hoje. Pré-escolar. Quase não existia, você entrava direto no ensino fundamental. E eu queria muito ir para a escola. Porque todos os vizinhos já frequentavam a escola e eu não. E a minha mãe
tentou várias vezes me colocar numa escola e não podia porque não tinha idade e tudo mais. E eu ganhei um cachorrinho, essa história quem contam são os pais. E eu dei um nome de um ginasta pro cachorro. E era um nome que era desconhecido da minha família. E daí um amigo disse, é o nome de um ginasta, e minha mãe foi procurar a ginástica artística para eu fazer. Caramba, como como se fosse a minha escola. Todo mundo ia para a escola, eu ia para a ginástica. Premonição, né? Então, e eu digo que foi o que mudou a minha vida, né? Assim, de todo aprendizado, porque o esporte, eu falo muito isso da educação esportiva, né? Porque disciplina, responsabilidade, persistência, perseverança e a resiliência que nós estamos, né, no livro ali, Vozes de Resiliência. Então tudo isso também o esporte ensinou. Caramba, a gente já vai falar mais sobre isso, adorei saber. Ô Josi, me conta uma coisa, você é enfermeira? Sim. Trabalhei como enfermeira por 12 anos. E eu acho que a enfermagem tem tudo a ver com saúde. Exatamente. Que tem a ver com o trabalho que você tem feito hoje com muitas mulheres, através dos seus produtos, da aromaterapia, enfim. Conta pra gente como que essa bagagem na enfermagem tem ajudado o seu trabalho hoje. Quando eu iniciei esse trabalho, na verdade, eu não associava a enfermagem. Uau! Foi algo assim que eu simplesmente comecei a trabalhar, eu gostei, e pelo conhecimento que eu tenho, principalmente as vitaminas, pela composição delas, eu percebi que era, né, perfeito, né, uma composição excelente. Tenho conhecimento de que a ausência de vitaminas pode até te levar a uma depressão, né? Não sei se você sabia disso, mas... Isso, né? é bem importante você falar isso, porque muitos dos nossos ouvintes com certeza não sabem, às vezes estão tratando uma depressão, quando na verdade estão com escassez de vitaminas. Exatamente. Então a falta de vitamina ela traz muitos prejuízos para nós. E a falta do autocuidado em relação aos cosméticos também. Se você não está bem internamente, você não se cuida externamente. Né? Isso é um reflexo. Como você está, é o reflexo do teu exterior. E eu, trabalhando com isso, eu comecei a conversar com as clientes e aquelas que se tornaram mais próximas. Eu explicava da vitamina. Mas como é que você sabe tudo isso? Falei, eu sou enfermeira. Aí, por que você não fala isso? Entendeu? E eu realmente não falava. Porque eu me desassociei, foi muito tempo longe da profissão, foram 17, 18 anos que eu não estou ativa. Aí eu comecei a linkar isso. Aí isso me chamou a atenção para mim. Poxa, eu sou enfermeira, eu sei o que trazer para os meus clientes, e se a partir do momento que eu falo que eu sou enfermeira e eu tenho esse conhecimento, você gera segurança. Claro, entendeu? É uma questão de autoridade. Exatamente. Né? Você traz, saber que você estudou para isso, continua estudando. E é incrível, né, meninas, como às vezes o óbvio precisa ser dito até pra gente, exatamente. Né? E a questão até assim, eu falava, poxa, mas nem uma pessoa ainda falou pra mim, uma amiga minha, mas na tua bio nem tem que você é enfermeira, por que você não coloca? Que coisa! Aí eu coloquei e já chamou a atenção de uma outra enfermeira. Entendeu? Dela já entrou em contato comigo. E a que você atribui ter esquecida? Porque você falou que estava um tempo fora. Muito tempo, né? Então, e eu... Desculpa, Josi, foi um problema de saúde que fez com que você fosse buscar alternativas para empreender, não? Não. Parou de enfermar na eu parei de atuar na enfermagem por uma questão do meu filho. Que até é a história que conta no livro. Entendeu? Então já estou dando um spoiler aí, que é a história que está aqui. A gente vai querer saber um pouquinho, mas depois. Um pouquinho mais dessa história aí. Thaís, eu sei que você é funcionária pública. Sim. Mas você também é consultora de imagem e estilo. Sim. Como que você está conciliando essas duas carreiras? Então, voltando lá até o que a Josi falou e retomando a neuroplasticidade, é importante a gente entender que nada do que a gente aprende durante a vida é descartado. Então, eu parti para esse caminho de que eu não precisava necessariamente largar a minha profissão de funcionária pública para ser uma empreendedora ou para trabalhar especificamente com a consultoria de imagem. O meu maior desejo era agregar esses dois mundos. Então, eu trabalho com funcionários públicos, eu trabalho com pessoas, professores que podem também, que precisam desse movimento
movimento de autoconhecimento, de autoestima, de entender dress codes, entender a importância da imagem para o teu benefício e para o teu desempenho pessoal e profissional. Então, eu sempre parti desse momento de que não desassociar nada, de unir os dois mundos, que para mim é o melhor dos mundos, né? E interessante, né? Porque nem foi muito premeditado vocês duas estarem nesse bloco juntas. Na verdade, nós nem falamos nada, você colocou. E tem tudo a ver, né? Porque o esporte tem a ver com saúde, tem a ver aí a enfermagem linkada também com a questão da aromaterapia, com a questão da saúde, da autoestima das pessoas. Então tem muito a ver. E eu quero saber um pouquinho sobre a questão do livro, Josi. A primeira coisa, a gente vai falar mais sobre o livro daqui a pouco, mas eu quero saber como que surgiu o convite para vocês escreverem esse livro. A mim chegou através da Luciana, né, que é a nossa editora. Eu fui no evento que ela estava e ela me chamou a atenção. Entendeu? A forma dela falar do livro, a paixão dela pela escrita e pelo livro, né? E vocês, exatamente. Vocês vão ouvir. E eu falei isso para ela. Ao ouvir ela falar, eu já tinha esse desejo, já tinha recebido um outro convite bem recente e eu estava com essa vontade, né? Eu sempre pensei em contar minha história, tanto que quando o meu filho, essa questão do meu filho especificamente, quando ele se recuperou e tal, o médico na época me chamou para escrever um livro junto com outros casos e eu não consegui, por demanda, acabei deixando para lá. Aí aquilo ficou na minha mente, entendeu? E eu sempre tive vontade de escrever com o intuito de alcançar pessoas. Sim. Né? De marcar pessoas, de ajudar pessoas. E uma coisa que ela falou assim, todos nós temos uma história para contar. E essa história pode interferir e influenciar a vida de outras pessoas positivamente. Sem dúvida. Então, eu já estava com vontade. Daí, quando eu vi a forma como ela trouxe, eu falei, é com ela, né? É com ela mesmo. Sentiu essa energia e sentiu que ela estava falando contigo. Sim, exatamente. E para você, Thaís, como foi esse convite? O que te despertou a vontade de escrever, ser coautora de um livro? E um livro tão impactante assim, né? O próprio nome já traz vozes de resiliência. Histórias de mulheres que venceram. Assim, na verdade eu já tinha começado os escritos, aquelas coisas que você vai escrevendo para de repente um dia lá na frente. Uau. Então eu já tinha iniciado esse processo, pensando em um dia contar. Já estava co-criando. Já. Ele adiantou um pouco, né? Mas enfim, eu gosto muito de desafios, eu falo isso no livro, eu gosto muito de desafios e eu acho que as oportunidades quando aparecem a gente tem que agarrar e fazer o nosso melhor. E foi o que aconteceu. O convite da Luva realmente foi desafiador, mas por eu já ter esse escrito e já saber que era um desejo meu, eu resolvi encarar e ali dar um gás, de repente me dedicar a mais aquele material que estava dormindo, né, numa gavetinha lá da minha casa. Que espetacular. Ô Josi, a gente já vai falar mais sobre o livro, eu quero saber tudo sobre esse livro aí, estamos com essas 5 autoras maravilhosas aqui no estúdio hoje. Mas Josi, eu quero saber de você, como que você vê hoje o mercado de cosméticos, de produtos naturais, veganos, como é que você vê hoje o mercado de cosméticos? Eu penso assim que tem muito para crescer, né? Algumas pessoas e que eu conheço, que eu entro em contato, quando eu falo que eu trabalho com produtos naturais e veganos, até olham assim, mas faz diferença, né? Ainda há um pouco de falta de conhecimento do benefício que ele traz e o quanto ele é menos agressivo para o organismo. Você sente que as pessoas estão buscando mais informações, Sim. Estão mais conscientes Sim. da necessidade? Porque eu li uma matéria recente, eu acho que não sei se vocês viram, mas o índice de câncer em pacientes adultos aumentou sensivelmente. E jovens, né? Jovens adultos. Jovens adultos. E claro que os produtos também fazem parte dessa discussão,
né? Você percebe as pessoas um pouco mais conscientes sobre isso? Como é que você está vendo? Estão começando a buscar alternativas, né? Em vez de estar nesse tratamento já que na verdade o que é mais tradicional é o natural e vegano, né? Principalmente o vegano, que é lá de trás, desde o início da história, eram usados era usada a natureza. Tudo que você for ver que é extraído da natureza, ele é menos agressivo ao teu organismo. Ele te faz bem, né? Com mínimos efeitos colaterais. Salvo alguns casos específicos que pode dar alguma alteração, mas isso é muito raro, entendeu? O que é muito diferente dos outros produtos. Então as pessoas estão buscando assim, o que eu posso usar que é menos agressivo para mim. E como que você, hoje, a sua experiência de vida, né? Trabalhando com enfermagem, agora empreendendo, como que você pegou tudo isso, colocou numa caixinha e transformou isso num capítulo de livro? Pois é. A história, né, a questão do livro, o fato de eu estar fora do mercado, fora do trabalho por 17 anos praticamente, sempre havia, não digo assim, eu quero desesperadamente voltar, né, a fazer algo, mas havia aquilo dentro de mim, né, e até o meu esposo falava assim, olha, os meninos estão crescendo, é bom você buscar algo, porque você tem capacidade, você tem muito conteúdo dentro de você, e isso está guardado, né. Aí comecei, como eu comentei no início, a trabalhar com esses cosméticos muito assim, sem planejamento. Aí começou a crescer, começou a dar certo, aí eu comecei a agregar, né? Daí trouxe as vitaminas e o fato de, vamos dizer assim, eu penso, poxa vida, eu repeti muito essa frase, tá? Isso é até um recado para quem está ouvindo. Eu parei tanto tempo que agora está muito difícil de voltar. Eu usava muito essa frase, até que uma amiga minha falou assim, Josiane, você não está assim porque você parou. Você tá assim não porque parou de trabalhar, mas porque a mente deu um start. Aí você precisa ativar ela de novo. Olha como e para você ativar é um desafio. Olha como nós vamos colocando barreiras nas nossas vidas, ou porque estou velha demais, porque eu estou muito tempo fora do mercado. Exatamente. Quem que vai querer comprar as minhas coisas? E eu vender, Roberta, Thaís, eu ser vendedora jamais. Olha tanto isso. que eu tinha a questão assim, poxa, porque eu não gosto, pra mim ainda isso, usar a palavra vendedora ainda me pega um pouquinho, isso é um processo que eu tô trabalhando, tá? Porque nós estamos sempre vendendo alguma coisa, sempre. Claro! Em todo tempo, mas pra mim a venda era atrelada aqui, você toma isso aqui, é isso que vai, e a pessoa insistir pra você usar e depois te deixar sozinha, e isso me incomodava. Principalmente em relação às vitaminas. Por isso que eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, o processo demorou um pouquinho, por quê? Porque eu dou uma assistência às pessoas que eu atendo. Eu não deixo, entendeu? Perfeito. Por isso eu faço esse acompanhamento. E isso pra mim fez todo o diferencial. Ótimo. Né? Thaís, como é que os clientes chegam até você? Os clientes de consultoria de imagem? É por indicação? Como que se faz para fidelizar? Eu tenho percebido hoje que as pessoas estão muito mais valorizando a consultoria de imagem, saber que é um trabalho importante para quem quer criar autoridade, até mesmo para quem quer melhorar sua autoestima. Como que esses clientes chegam até você? Então, primeiro, a consultoria de imagem, ela é uma profissão que ela é recente, né? Então, há um tempo atrás, a gente era visto com um certo preconceito. Consultoria de imagem é coisa de dondoca, é futilidade, é para pessoas que têm muito dinheiro. Não, a consultoria de imagem não é para mim, enfim. E a gente teve um processo que foi o boom da coloração pessoal, que as pessoas puderam conhecer mais e se aprofundar mais na questão da coloração pessoal, e isso foi levando ao conhecimento da consultoria de imagem também, entendendo isso, que primeiro, ela não é apenas a roupa que você usa, ela tem todo um contexto. Então a imagem não é só a roupa que você está vestindo hoje, a imagem, ela é a maneira como você fala, como você senta, como você se olha no espelho. Eu sempre falo assim, de todos os dias você fazer o exercício do espelho, né? Se olhar, levantar a cabeça, abrir o ombro e tronco, e fazer essa relação, estabelecer essa conexão de você de dentro para fora, né? E daí eu fui para esse caminho mesmo, para esse caminho
do interesse, eu digo assim, do interesse genuíno pelas pessoas. Fazer por meio de palestras e conversas, a gente participa de muitos encontros de networking, fazer esse movimento de mostrar o quanto é profundo a consultoria de imagem. Que não é simplesmente uma roupa e um calçado, né? Isso. A imagem é todo a sua expressão. É até a forma que você se porta. Isso, e daí o que acontece, e foi aí que entrou a mentoria, porque você vestir não é uma imposição, é uma construção. E eu não posso chegar para a pessoa e falar, use isso porque tá em alta, é tendência, ou porque você vai ficar estilosa, ou coisa assim. Eu preciso entender quem é aquela pessoa, onde ela está, em que fase da vida ela está, qual é o desejo de imagem que ela quer transmitir. Então, a mentoria, ela faz esse aprofundamento, porque são encontros mais recorrentes, que a gente começa lá do autoconhecimento, da autoestima, vai caminhando para cores, para tecidos, para cortes, para biotipo corporal. Então é algo bem completo. E esse que é o grande assim, grande diferencial e de repente é o que incentivador, as pessoas também, né? De continuar, porque percebe esse interesse genuíno. É isso. Agora eu quero falar sobre o livro, tá? Tô ansiosa para saber. Gente, ganhei esse livro maravilhoso aqui. Vou ler, vou consumir todinho. Tenho certeza que vai ser bem rapidinho para ler. Ô Josi, o que as pessoas, os leitores, podem esperar do seu capítulo? Quero que você faça um resumão. Um estímulo para vencer os desafios. Principalmente quando mexe com pessoas que a gente ama, com família, né? Com filho. Então aí é algo muito forte, né? Quando mexe com um filho. E ali eu conto um pouquinho do que nós passamos nesse processo com meu filho que nasceu muito prematuro. E o quanto a fé, a determinação e até o não aceitar o que os outros falavam mudou toda a história dele até hoje, né? Porque as expectativas eram mínimas. É mesmo? Mínimas, assim. Vamos dizer, hoje era para ele não andar, não falar, e ele tá com 18 anos, né? Perfeito. Então, e isso foi algo que nós trabalhamos, eu trabalhei muito em mim, essa questão da confiança de que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. Né? Sofri, chorei, bati a cabeça no travesseiro, sim, né? Mas ao mesmo tempo havia uma certeza dentro de mim, né, que isso iria passar e que ele estaria perfeito. Lutei contra a minha mente muito, lutei contra os pensamentos, contra a fala dos próprios profissionais, né? E isso eu conto um pouquinho no livro, inclusive, né, depois que ele nasceu, isso está no livro também, eu não vou falar, né? Eu tive uma experiência assim, né, depois dele ter nascido, bem forte e em relação ao medo, né? Então, e eu consegui vencer, né? Parecia que eu estava fora de mim. E isso foi uma experiência assim, que me marcou e durante todo o processo, né? Ele ficou bem, depois ele precisou internar de novo. Quando ele internou de novo foi uma batalha interna de novo, né? Muitas mamães vão se identificar com a sua história, com certeza. Sim. Porque às vezes olha, né, a situação e pensa, puxa, não é possível. E eu ouvi isso. Entendeu? Olha, não crie expectativas. A gente ouviu muito isso. Mas nós criamos expectativas, né? E nos determinamos a desenhar dentro de nós o que seria, o resultado que seria. Uau! Ô Thaís, e do seu capítulo, o que você pretendeu, né, deixar de mensagem para as pessoas que estão lendo, porque o livro já foi lançado, inclusive, depois a Lu vai contar onde a gente vai encontrar o livro, vai explicar tudo pra gente, mas que mensagem que você está deixando no seu capítulo, Thaís? Então, eu gosto de falar assim, que eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu acredito, né? Então, escrever o livro foi isso, foi contar como eu iniciei nesse processo da consultoria de imagem e assim, eu também passei pelo processo. Então, quando eu fui fazer a coloração pessoal, a consultoria de imagem, o curso, minha meta era para benefício próprio. Aí eu fui
a mudança foi tão legal, foi tão bacana, que eu falei, gente, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então, nós falamos muito ali de idade, com determinada idade que a gente se sente talvez incapaz, ou tá no fim da vida. A gente começa a mudar e muda o corpo, e mudam as relações, muitas coisas mudam, e isso interfere muito na nossa autoestima. E isso, se você não se cuidar, não se atentar, ele te leva cada vez mais para baixo, esse pensamento negativo, essa crença limitante. Então, eu vi na consultoria de imagem essa possibilidade de me reerguer, de encontrar aquela Thaís de 4 anos, ginasta, sabe? Então, e daí isso que eu quero compartilhar com as outras pessoas, né? Até dá uma emoçãozinha, né? Porque a gente começa, vocês falando, assim, eu imagino passa a história da vida, né? Porque ter que retratar em poucas páginas, porque a história, acho que de cada um de nós dá um livro, mais de um. Com certeza. Então, você resumir tudo para colocar num capítulo e, ao mesmo tempo, demonstrar essa essência, eu imagino que passa... E com as lágrimas rolando ainda. Imagina, eu nunca escrevi nada, assim, autobiográfico, mas eu imagino que até um momento de cura para algumas coisas mesmo, né? Quando você começa a colocar ali no papel. Gente, para quem está chegando agora, eu estou aqui com essas divas, a Josiane Lumanoski, a Thaís Pereira, ia falar Pereira, mas será que é Pereira? Não, Thaís Pereira. E com mais 3 autoras do livro Vozes de Resiliência. A gente está falando aqui sobre essas histórias das mulheres que venceram. E a gente está se caminhando para o finalzinho desse bloco, mas eu quero ainda fazer mais umas perguntas para vocês. Para você, Josi, eu quero que você conte para nós quais os desafios que você enfrentou ao escrever esse capítulo. Olha, o desafio foi pensar assim, puxa, será, né? Eu escrever um livro, ou eu estar com o meu nome num livro, por mais que eu pensasse sobre isso, cheguei quase a recuar, né, em alguns momentos, porque você pensa assim, pra quê? Né? Pra que eu vou fazer isso? Só pra fazer um livro? Ou só pra, vamos dizer assim, ser conhecida? Só que daí você começa a perceber que é por você, entendeu? Aí que faz a diferença. Entendeu? Nossa, perfeita essa tua Que fala. É por você. Perfeita. Entendeu? Porque a gente vai com as nossas crenças, né? Exatamente. E até chegaram a perguntar pra mim, mas que resultado você vai ter com isso? Eu falei, eu não sei depois. Entendeu? Eu não sei se vai ser um best-seller, o que vai acontecer. Só que isso pra mim foi importante. Entendeu? É algo que pra mim marcou. E isso eu levo pra vida. Entendeu? Vamos supor, né? Que ele fique lá parado, tal, mas eu escrevi. E eu estou ali. Exato. E no momento, eu tendo ele em mãos, no momento que até alguém precisar, eu posso, olha, tá aqui pra você. Com essas histórias você vai poder, vai te ajudar a sair de onde você está. Né? Eu, pelo que vocês estão me falando, estou percebendo que é um livro muito inspiracional, né? Que é aquela coisa que você lê e que você vai se identificar com pelo menos isso que eu ia falar, pelo menos uma das histórias vai se identificar. Caramba, isso aqui foi pra mim hoje, foi a resposta às minhas orações. Exatamente. E Thaís, que feedbacks que você está recebendo aí das pessoas que estão lendo o livro, o seu capítulo? Eu acho que as pessoas gostam, enfim, admiram, mas a nossa atitude, né? A nossa atitude, ela é inspiração. Então, é muito bacana tocar as pessoas por meio dessa atitude que também motiva e incentiva outras pessoas. Então, eu tenho uma sobrinha pequenininha e a mãe dela mandou uma mensagem. Olha quem está escrevendo, e ela é da natação, e a mãe mandou uma mensagem. Olha aqui quem está escrevendo um novo capítulo, está começando a contar história. Então, isso, uma criança tão pequena, já você foi o exemplo para aquela criança, né? Então, isso é muito bonito e é muito gratificante. Sem dúvida.
A gente está encerrando aqui esse bloco agora de verdade e eu gosto sempre que vocês, as vozes do Habla, que vêm aqui no Habla Empreendedora, deixem a sua mensagem final e, óbvio, deixem os canais de contato, porque o nosso papo é curto, mas as pessoas ficam curiosas em saber mais sobre as empreendedoras que aqui vêm. Então, Josi, eu quero que você deixe sua mensagem final para o público, convidando as pessoas para ler, enfim, a mensagem do seu coração. Você já sabe como funciona, a sua câmera é aquela, e deixe suas redes sociais também. Ok. O que eu tenho repetido, né, às vezes quem já me ouviu falar isso, até pensa, mas de novo falando isso, olhe para você. Né? O que você for fazer, faça por você. Às vezes nós queremos fazer pelo outro, agradar o outro, aparecer para o outro, mas se você não fizer por você e olhar para si, nada vai ter um resultado perfeito, né? Você não vai conseguir dar onde você está. E este livro conta essas histórias de mulheres que realmente saíram de onde estavam por uma decisão. E essa decisão faz toda a diferença na nossa vida. Então se mova, não importa para onde você quer ir, o primeiro passo precisa ser dado, senão ninguém chega lá. Uau! Thaís, a fala é sua, a palavra é sua, a mensagem é sua, suas redes sociais. Esqueci das redes sociais para variar. Josi, quais as redes sociais? Fala aí. Meu Insta, @Rena, HENNA, Saúde e Aromas. Rena, Saúde e Aromas. Rena, HENNA. Ótimo. Thaís. Eu vou pegar o gancho da Josi, do Se Mova, né? Porque, gente, a vida não é fácil, nós temos o nosso caminho, nós temos as nossas dores, nós temos os nossos traumas, mas a gente, se você quer mudança, se você quer algo, se você busca algo, se tem vontade de fazer algo na sua vida, vai lá, resiliência, persistência, busca primeiro, acredita e vai ser um caminho longo, vão ter flores, vai ter pedras, né? A gente vai tropeçar, mas é persistência, resiliência e constância. E não desista nunca, porque acredita que vai dar certo. E as pessoas podem saber mais sobre a Thaís Veiga como? @Thaís com th.imagem. Thaís.imagem. Isso. Agora estamos indo para o segundo bloco. As meninas vão trocar de lugar aqui. No estúdio, Luciana Bonilauri e Michele Moreno. Já vou lendo aqui a biografia das meninas enquanto elas chegam para conversar conosco. A Luciana, ela é jornalista com mais de 12 anos de experiência. Ela é editora da Bonilauri Editora. A Luciana, gente, ela é certificada pela Northwestern Evangelical University, na Hispanic Division, e ela possui títulos de mestre PhD, pós-graduada em tradução, palestrante no Brasil e exterior, não podia ser diferente, né? Reconhecida em meios educacionais e empresariais. E ela publicou seu primeiro livro em 2014 e desde então ela tem se dedicado a essas produções de suas obras, oferecendo serviços editoriais completos. E estamos aqui também com a Michele Moreno, ela que é uma das coautoras do livro Vozes de Resiliência. Ela é advogada especializada nas áreas civil e empresarial. A Michele nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e reside no Paraná há 9 anos, né, Michele? Antes de ingressar na advocacia, a Michele ela desempenhou diversas funções. Ela, inclusive, foi motorista de transporte e vendedora. Ela vai contar toda essa história pra gente. Ela é mãe de 2 filhos e é coautora do livro, como eu falei, é sócia da advocacia Michele Moreno. E ela que está localizada em São José dos Pinhais. Então, mais uma vez, eu agradeço pela presença de vocês, coautoras, editora-chefe do livro Vozes de Resiliência. Que prazer em editar um livro feito por mulheres, para todas as pessoas, né, Lu? Não é só para mulheres, né? É uma alegria. Não, eu digo assim, que esse livro, apesar de ser um tema voltado para mulheres, ele é tão atual, ele é tão necessário, porque os homens, eles aprendem muito também com o exemplo das mulheres. Né? Esse exemplo de resiliência, de garra, a voz dessas mulheres, elas não podem se calar.
Então, eu acredito assim que esse livro, ele deixa um legado para as próximas gerações. Não, isso que você está falando faz muito sentido. No Habla Empreendedora, quando eu criei o podcast, que é feito por mulheres empreendedoras, assim como todas vocês, na minha cabeça, a gente ia atingir o público feminino em grande escala, maior, mulheres. Hoje, a nossa média de público masculino é de 40%, 60% mulheres, 40% homens. Então, assim, muitos homens querendo saber mais sobre o nosso universo e querendo saber, porque nós também damos aula, né, gente? Sim. Vamos combinar, né? Aula de empreendedorismo, aula de liderança. Verdade. Então, acho que o grande objetivo do Habla Empreendedora, quando ele foi criado, era dar voz às mulheres, mas acabou atingindo também um segundo objetivo, que é educar os homens, que são os nossos parceiros também. E eles se tornam nossos maiores apoiadores. Sem dúvida nenhuma. O meu marido é o meu grande apoiador em tudo que eu faço. Muito bom. A sua editora é a Bonilaure. Sim. Que é o seu sobrenome. Que é já um legado que você deixa, né, Lu? Conta pra mim, pra nós que estamos te ouvindo, como foi, o que você imaginou para fundar uma editora? O que você passou pela sua cabeça? Hoje, acordou no belo dia, hoje eu vou criar minha editora. Ou não, como é que foi? Não, vou dar um resuminho aqui, porque esse podcast vai ficar muito longo. Mas, assim, eu sou escritora. Em 2014, eu publiquei meu primeiro livro. E aí eu descobri o desafio que o escritor passa nesse país. Meu Deus, foi um desafio tão grande, foi uma grande quantia de dinheiro só para o selo da editora. Né? Eles não precisaram fazer nem revisão, nem capa do meu livro na época, e foi uma pequena grande fortuna. E depois daquilo, eu sei que foi tão grande a repercussão desse meu primeiro livro, que foram vendidos 3 mil livros no primeiro ano. Uau. Que é sobre depressão, como aprender com o sofrimento. E aí a formiguinha da escritora me picou, porque eu continuei queimando dentro de mim. Eu acredito que Deus dá talentos, né, a cada pessoa. E foi um talento que Deus me deu, um dom que Deus me deu para a escrita. E eu comecei a escrever outros livros, pensei, eu vou me aperfeiçoar nisso. E aí eu fiz uma pós-graduação, fiz diversos cursos com grandes nomes de roteiristas, né, brasileiros. E foi tão incrível o resultado que eu tive que eu comecei a prestar serviço para autores. Em 2020, em plena pandemia, meus autores falam para mim, Luciana, por que você não abre uma editora? Por favor, nós precisamos de uma editora. Porque você faz coisas que as editoras comuns não fazem. Então já foi um toque dos próprios Foi um pedido, foi um pedido. E eu faço tradução em mais de 10 idiomas também. Eu abraço uma grande variedade de serviços para o autor. E a minha missão é explicar para o autor o que ele está fazendo. Então, quando eu resolvi abrir a editora, na verdade, eu quis... foi muito mais do que querer abrir uma editora. Eu penso muito em propósito e missão. Então, eu vi naquilo uma missão de vida mesmo, para ajudar os autores brasileiros. A gente já vai falar mais sobre isso. Estou super curiosa para saber da sua formação, como foi, PhD, não sei mais o que, mestre, né, gente? Inspiração pra gente. Ô, Michele, seja bem-vinda. Eu também estou curiosa para saber sobre você, Michele. Aqui diz que você foi motorista. É motorista de aplicativo ou motorista de transporte? Transportadora? Eu trabalhava com uma transportadora. Uma transportadora. Que prestava serviço para hospitais. Ou seja, o meu trabalho era levar medicamentos, né, a hospitais. Era realmente um grande desafio. Sim, e aí justificando o que falam que mulher dirige mal. Não, gente, mulher dirige muito bem, mulher é super cuidadosa. Sim, imagina, porque onde eu chegava, nos hospitais, 99% era homem, né? E daí você gerava toda aquela curiosidade. Será que vai conseguir estacionar? Será que vai conseguir? Vai pedir ajuda com toda certeza. É muito incrível isso que você está falando, porque persiste ainda isso hoje. Infelizmente. Eu fui no estacionamento, fui deixar meu carro no estacionamento e eu tava com o meu pai, e é um estacionamento de mensalista. Tava com meu pai.
E daí o dono do estacionamento, ou gerente, não sei, falou pro meu pai, você vai deixar ela estacionar naquela vaga? Você vai deixar, olha a minha cara. Não, olha a minha cara de quem precisa autorização de pai para estacionar um carro. Mas enfim, aí fui lá, estacionei bonitinho, como deixa a parte, dirijo bem. E eu falei, olha, você duvidou da motorista, mas olha aí, tá vendo? Falei assim, era mais fácil meu pai ter dificuldade que eu. Muito bom. E aí sempre teve, infelizmente, né, esse desafio da mulher ter que mostrar que é melhor que o homem, principalmente no volante, né? Dirigindo ali um carro. Mas assim, foi uma fase muito boa da minha vida. Os donos da transportadora que eu trabalhava me incentivaram muito. Que legal, né? Estudar, enfim. E eu sou muito grata a eles, inclusive eu cito eles no livro. Que legal. E foi lá, então, que você começou a estudar, a fazer direito? Sim, foi lá que... sempre tem pessoas que entram na nossa vida para nos incentivar e outras para nos desestimular, né? Eu realmente sofri alguns convites de um dos meus patrões para trabalhar no escritório da transportadora, porque ele via potencial em mim. Acho que a única pessoa que não via potencial em mim era eu mesma. E eu sempre disse que não. Um belo dia ele chegou para mim no pátio da empresa e disse assim: até que horas, exatamente nesses termos, até que horas você vai ser motorista? E aquilo ficou na minha mente, porque eu queria um trabalho que eu tivesse liberdade para cuidar dos meus filhos. Você tem 2 filhinhos? Eu tenho 2 filhos. E eu precisava de cuidar deles. Eu era quem levava à escola, eu era quem buscava, ia a reuniões, porque meu marido trabalha viajando, então ele era muito ausente. Então, para mim, essa liberdade de ser motorista era muito bom para mim. Então, eu não pensava em mim, eu não pensava no meu futuro, nem no futuro deles, se for pensar bem, né? Eu pensava só em dar assistência para eles naquele momento. Então, a primeira pessoa, aquele primeiro bichinho, como diz a Lu, que me picou foi esse meu patrão. Engraçado, né? É isso que você falou. Às vezes a gente não acha potencial em nós e tem que vir um outro. E que bom, graças a Deus, que vem as pessoas, os outros. Como eu sempre falo, tem uns que te derrubam, tem outros que te elevam. E que na nossa vida tenhamos muitos que nos elevam, que a gente precisa. E que sejamos assim, através dos nossos livros, através dos nossos podcasts, através do nosso trabalho. E aí me conta, já vou falar com você de novo, tá, Lu? Mas é que o papo tá aqui, tá fluindo. Tá fluindo. Tá motorista pra motorista, a gente tá se entendendo bem aqui. Mas e daí você, depois, você estudou, concluiu e você fez direito e hoje você tem um escritório. Eu falei sócia, mas você é a dona do escritório. Eu sou a dona, Você é a dona do escritório. Nós temos parceiros, né? Mas o escritório não é uma sociedade, eu trabalho lá sozinha. Tá, e como que você foi se empoderando a ponto, né, de estar com medo de sair vamos dizer, da zona de conforto. Uma zona de conforto. Né? E aí você foi, estudou, e como é que você achou esse poder dentro de você? Você, agora eu me formei e agora eu vou montar meu escritório. Tá, assim, bem rapidamente, eu venho, como eu disse, né, da periferia de São Paulo, e lá a gente sempre observou muitas situações ruins com adolescentes, jovens, enfim. E surgiu neste momento, na minha adolescência, a vontade de ser delegada, porque eu via muita imagem de policiais lá, enfim. E aí, fui mãe muito jovem, então comecei a trabalhar muito cedo e essa vontade, esse anseio pelo estudo, ele teve que ficar adormecido. E ficou durante 16 anos. Caramba, 16 anos. Sério? Eu só trabalhava na minha concepção dentro do que eu podia para dar o melhor para minha filha e para o meu filho, que eu também já tinha o meu segundo filho. Sim. E daí eu sempre quis estudar, então eu sabia que para ser delegada eu tinha que estudar direito. Então, quando eu entrei na faculdade, a minha visão era ser delegada, e isso desde 12 anos de idade eu tinha essa vontade, esse anseio. E daí, depois desse meu patrão falar isso pra mim, uma segunda pessoa também disse assim, numa discussão, ela falou pra mim assim, por que você não vai ler? Vai ler um livro,
vai criar cultura. Que absurdo, né? E aí essa pessoa me deu start. Eu falei, então realmente eu tenho que estudar. As pessoas às vezes acham que estão prejudicando, Não, mas na verdade sabe o bem que, às vezes sabe o bem que estão fazendo. Exato. E essa pessoa eu tenho contato, ainda que pouco, até hoje, e inclusive eu mandei um livro para ela de presente, e ela disse, nossa, você não só leu um livro, como você escreveu. Eu falei, exato. Então, assim, essas duas pessoas me incentivaram, mas ainda a vontade de ter mais, dar mais aos meus filhos, me levou para o estudo. Por quê? Porque eu penso que o estudo é tudo, principalmente para quem vem de uma periferia. Sim. Não tem muitas oportunidades. Meus pais não tinham condições de comprar todos os livros que eram pedidos na escola. Então, eu falei assim, eu tenho que estudar e eu tenho que dar estudo aos meus filhos, né? Então, foi a partir daí que, quando minha filha completou 16 anos, eu falei, agora você pode auxiliar a mãe no educar a casa e com o seu irmão, eu vou estudar. E ela também foi uma grande apoiadora. Nossa, que incrível, gente, que incrível. Ô Lu, que sensação dá pra você quando você ouve uma história dessa e saber que você é o canal para imortalizar essa história por meio de um livro? Que sensação, porque eu tô arrepiada. É maravilhoso, é maravilhoso. E é assim, cumprimento de propósito. Porque eu acredito que a voz das mulheres, elas têm que ecoar, não só de mulheres, porque a editora abrange homens, crianças, é bem amplo, né? Então, quando você realmente dá voz a uma história, ele se torna um livro inteligente, uma história que realmente vai deixar uma mensagem boa, né, para o mundo. Né, as pessoas. É maravilhoso. E a gente tem ouvido tantos comentários de quem está lendo esse livro. Hoje mesmo, eu estava falando com uma moça e ela foi fazer uma viagem agora para o Nordeste e ela levou o livro para ler. E ela disse que incrível, esse livro é maravilhoso, como tocou a minha vida, como foi sensacional, assim. E Lu, você sofreu algum tipo de desafio por ser mulher à frente do mercado editorial ou não? Para você foi tranquilo? É que, na verdade, quando você é focada e tem disciplina, na verdade, eu tenho muito isso comigo. Eu não olho muito para os desafios, eu olho mais para as metas, aonde eu quero chegar. Então, o restante, claro, que a gente vê que o mercado editorial, antigamente era pior, é muito masculino, né? Mas hoje a gente já vê grandes nomes, muitas mulheres dentro do mercado editorial. Isso também, a gente teve a ajuda de muitas escritoras, como Clarice Lispector, tantas mulheres que fizeram diferença na literatura. Incrível. Agora me conta uma coisa, eu estou curiosa para saber sobre a tua trajetória educacional, aproveitando o gancho da Michele, que está falando da importância do estudo. Sim. Quero saber da sua trajetória, porque você já deu para perceber, né? Extremamente estudiosa, é mestre, PhD, etc. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Como foi essa trajetória? Eu sou improvável. Aquela que diz, o quê? Você, dona de uma editora. Primeiro, eu, assim, tive muita dificuldade na minha infância. Eu tive muita dificuldade financeira. Tinha vários problemas emocionais dentro de casa, vários problemas que não cabe falar aqui, né? Mas em outro momento, talvez. Até eu vou lançar um livro esse ano que é Amor Intenso. Eu falo sobre autossabotagem das emoções, ali eu conto um pouquinho da minha trajetória. Mas eu era péssima em português, era terrível, reprovei de ano, não gostava muito de ler, aí eu comecei devagar, né, nesse caminho literário, mas eu não gostava mesmo. Só que nasceu minha filha, e filho inspira a gente, né? E eu comecei a ler para minha filha. Uau. Eu amo ler para criança. Eu tenho netos, já tenho 2 netos. Ah, para! Tenho 2. Sério? Tenho um de 9 e um de 5. E eu amo ler para eles. Eles têm uma biblioteca enorme já dentro da casa deles. Então, essa trajetória realmente de estudar foi uma disciplina que eu me impus. Porque tudo que eu ouvia, não, você não vai conseguir, isso não é para você. Só que essas vozes eram mais fortes dentro de mim. Eu me autossabotava. Eu pensava, não, como uma menina que foi mal na escola, uma menina improvável, e eu senti o amor e o cuidado de Deus com a minha vida. Como Ele foi me orientando, foi colocando pessoas-chave na minha vida, meu marido mesmo.
me incentivava muito, porque ele via a facilidade que eu tinha com o idioma para ser tradutora. Eu fiz uma pós em tradução e eu fiz já muitas palestras internacionais, tradução em outros países. E assim, é incrível como esse caminho do estudo abre portas. Você fala quantos idiomas, Lu? Falo mesmo o espanhol. Esse é o meu... Foi essa formação que você fez, né? Agora eu traduzo tradução literária de inglês, faço revisão também de inglês, mas eu tenho uma equipe que a gente faz tradução de russo, francês, 30 mandarim. Idiomas, você falou, isso, né? 10 idiomas. 10 idiomas na editora. Gente, é muita coisa. Sim. É internacional. Internacional. E a gente tem, assim, livros que chegaram nas mãos do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, no Comendador da Casa Real da Espanha. Eu tenho um dos nossos livros, ele é página a página em inglês, português e espanhol. Chegou nas mãos do Papa Francisco, ele mandou uma carta do Vaticano para nós. Caramba, que joia! Dizendo o quanto é incrível e como é tão importante esse tipo de literatura sobre o combate à fome, à violência. Sabe que você está falando do português, né? E essa semana veio uma pessoa gravar aqui no Habla. E na verdade, ela veio para o Habla FM, veio em outro programa, mas eu a conheci. Ela é uma professora, ela dá aula de sociologia, etc. E eu estava falando para ela estava conversando assim, eu dei aula na escola, no Papa João 23, que é uma escola e tal. E aí, quando ela me falou isso, já na hora eu me lembrei de uma professora que eu tive, que também deu aula lá. E essa professora eu cito em vários momentos, porque essa professora foi professora de português. Então, quando você está me falando que você não gostava de português, eu me vejo muito nisso. Porque eu era uma pessoa que eu não gostava de português. Sabe? Eu achava monótono, achava chato, aquele monte de regra, aquela coisa, e não gostava muito de literatura. E essa professora foi um divisor de águas na minha vida. E aí, você falando disso, eu me lembrei dela e que essa outra professora vai nos conectar. Como é importante isso, pessoas que incentivam. Eu sou professora também. Fui professora de ensino médio, ensino fundamental, de filosofia, sociologia e espanhol. E te digo mais, professores de ensino fundamental e ensino médio, eles têm todos os professores são importantes, mas professores de nível médio e o nível Fundo 2. primário, né? O Fundamental 2, fundamental, isso. São extremamente importantes, porque você está formando ali suas características, do que você vai gostar. E um professor passa horas com o aluno, ele tem liberdade para falar sobre suas experiências, sobre tanta coisa que vai além até da matéria. E a maneira como um professor se porta com o aluno faz toda a diferença. Então, professora Nicolete, se você estiver me ouvindo, um beijo para você. Você foi incrível. Eu sei que agora ela está aposentada, mas você foi a responsável por eu ter continuado escrevendo, por eu ter continuado na área de humanas. Olha, você é maravilhosa. Um beijo para você. Que legal, que lindo isso. Ô Lu, eu já volto para você, tá, Mi? Mas eu quero ver contigo, Lu, como é que você chegou a essas 10 mulheres maravilhosas, né? Porque aqui nós estamos com 3 mulheres, daqui a pouco eu vou conhecer também a Vanessa, que também está nesse livro. Como chegou, né? Porque eu imagino que organizar um livro é você lapidar diamante, assim, pedra, né? Transformar em diamante. Como que se fez a curadoria dessas mulheres? Então, na verdade, esse livro a ideia principal foi da Aline Venâncio, que não pôde estar aqui, e ela tinha um grupo de networking, e eu falei para ela, bom, então vamos fazer uma reunião com essas mulheres, e eu vou apresentar a ideia do livro, e eu vou ver, porque na verdade todo mundo tem uma história para contar, mas nem toda história pode se tornar um livro. Eu acredito assim. Por quê? Tem histórias e histórias que não vão acrescentar, histórias ainda que é só a dor, que é só o sofrimento. Claro que nós aprendemos com a dor, com o sofrimento, mas uma história que vai trazer incentivo para alguém é aquela que realmente venceu o desafio, superou barreiras, né, obstáculos.
E quando ela me apresentou para essas mulheres, foi tão lindo assim, porque eu vejo mais uma vez como Deus une propósitos, porque a maioria delas não se conhecem. E quando você lê o livro, dá a impressão que uma história se encaixa com a outra. Ela é tão cheia de verdade, tão cheia de valores, sabe, para deixar uma mensagem realmente que transforma a vida das pessoas, e isso fez toda a diferença. E Mi, trazendo agora esse relato da Lu ali, o que te motivou, né? Porque a Thaís e a Josi já contaram o que motivou elas a escreverem esse capítulo do livro Vozes de Resiliência. E para você, como foi? Como foi o convite? O que te levou, despertou a dizer, eu vou escrever? Foi muito curioso, porque eu primeiro conheci a Luciana de forma virtual. Nós fizemos uma reunião por vídeo chamada e ela me fez esse convite. E daí, para ir neste local. A Aline Venâncio, eu já a conhecia porque nós atuamos junto em um escritório de advocacia. Só que, assim, nós não tínhamos tanta proximidade, eu não sabia que ela tinha esse grupo de network de mulheres, né? E aí a Lu me convidou e nós fomos. Ela foi com o carro dela, junto com uma das coautoras, e eu fui sozinha. E eu não sabia, eu não conhecia absolutamente ninguém, mas também não sabia que seria um encontro onde a Aline Venâncio estaria. Foi muito curioso, quando abriu a porta do elevador, a primeira pessoa que eu vejo é a Luciana. E ela tem característica marcante, então eu lembrei dela pelo vídeo. E eu, oi, que bom te conhecer pessoalmente, ela muito simpática, né? Não me rejeitou. Aí eu percebi que ela não me reconheceu. Eu falei, eu sou a Michelle. Aí foi aquela bagunça. Que daí a gente fala pouco, fala baixo, risada. Ela não me rejeitou, foi ótimo. Que bom, né? Que bom. E eu não sabia que neste encontro seria falado sobre o lançamento de um livro. Eu sabia que seria falado sobre esse grupo de network, enfim. E assim, o que me chamou a atenção para ir neste convite foi o fato da Luciana falar que ela estava junto com uma outra advogada para atender adolescentes na região de São José dos Pinhais, dentro das escolas, né? Escolas, ação social ações, que a gente está fazendo. Sociais, enfim, que daí crianças carentes que passam ali o horário contrário do colégio em um local, no contraturno. E eu falei, esse é o meu propósito, porque eu trabalho com isso. A minha advocacia é muito voltada para essa área social, né? Inclusive eu tive em primeira mão, eu tive a grata surpresa de ser convidada para ser presidente da comissão Direito na Escola, que é da subseção da OAB, São José dos Pinhais. Então, eu junto mais com todos os nossos colegas, nós palestramos dentro dos colégios estaduais de forma assim, totalmente gratuita. A gente vai de forma voluntária dentro dos colégios e a gente fala sobre o direito e os deveres deles, né? Então, quando a Luciana trouxe essa informação, eu falei, eu vou. E foi por isso que eu estive neste lugar, quando eu encontrei essas mulheres maravilhosas que foram, assim, acolhedoras, e foi um presente de Deus para mim, na minha vida. Tanto a Luciana, quanto a Josi, a Thaís, a Vanessa, a Edena, todos, a Risolete, todos eles elas que estão no livro. E a Lu começou a falar, e ela usou uma frase muito marcante, que filho livro. Sim, Vocês serão parteiras e vão gerar um filho livro. E eu, bem sentada na primeira fileira, comecei a prestar atenção. Falei, mas capaz, quem sou eu para escrever um livro? Mas por onde é que começa? Apesar de ter que escrever muito, ler muito, e eu achava aquilo impossível, improvável para mim. Mas acompanhei a reunião e surgiu a vontade, e eu falei, vou. Eu não sei por onde eu vou ter que começar, mas eu vou. Vocês que estão nos ouvindo aí pelas ondas da rádio, pelo Spotify, enfim, pelo YouTube, prestem atenção na história dessas mulheres, porque eu tenho certeza que vai reverberar em você, porque quantas vezes na vida da gente a gente tem oportunidades e deixa passar por não se achar capaz.
Então, a história dessas mulheres, dessas autoras empreendedoras, e não só na escrita do livro, mas também na vida, quantos desafios foram superados a partir do momento que resolveram dizer sim, com medo mesmo, e aqui a gente não fala de ausência de medo, porque todas nós temos medo sim em algum momento, às vezes em maior grau ou menor grau, mas mesmo assim vamos dar o primeiro passo. Então quero parabenizar todas as coautoras do Vozes de Resiliência, e Lu, principalmente você, a Aline também, à frente, né, organizando todo esse movimento, porque é muito importante ter alguém para dizer para a gente que a gente pode sim, que está ao nosso alcance sim. Né? Então, faço votos que esse livro ele circule muito pelo Brasil, pelo mundo todo. Continuando aqui. Tá? Qual foi o maior desafio para você em fazer a organização desse ou de outros livros? O que acontece? Quando eu pego um livro de coautoria, como eu tenho muita técnica, muito conhecimento aí dentro do estudo, mesmo que o autor diga, não, eu não consigo, eu vejo que a obrigação da editora segurar na mão do autor e dizer, vamos junto. Então, eu passo uma preparação básica de como escrever, uma direção. Se realmente ainda tem... Claro que tem pessoas com mais dificuldade, né? Tem até um caso de uma moça que ela não falava, não escrevia muito bem português, que é o caso da Tanis, que ela é venezuelana, uma história linda dela nesse livro. E o que eu faço? Eu transformo em obra literária. Porque essa pessoa está contando. Eu sempre digo, deixa fluir. Escreve, não se preocupa com pontuação, com revisão, nada. Deixa fluir. No fim das contas, quando as autoras começam a escrever, elas se dão conta que se tornaram escritoras. E foi pouquíssimo a mudança que eu tive que fazer em algum texto. Pouquíssima, porque todas elas realmente me surpreenderam. Então, o desafio, não tive, porque elas foram maravilhosas. Olha, que interessante. Mia, a gente está já se encaminhando para o final da nossa conversa, mas assim, o que as pessoas podem esperar do seu capítulo? Inspiração para aquelas mulheres, vou falar especialmente agora para mulheres, que não tinha qualquer perspectiva de vida em razão de vir de família simples, humilde, de ter sido mãe muito jovem, que foi o meu caso. E com toda certeza muita esperança, resiliência, vontade de fazer. Tem que dar certo, mas se der certo, tem que dar certo e vai dar certo. E além de tudo isso, família. Né? Os meus filhos me inspiraram muito. Eu também tenho um grande incentivador, que é o meu esposo, Luiz Gustavo. Te amo, amor, um beijo. Ele sempre me ajudou e sempre esteve ao meu lado. E estudos. Sem estudo não dá pra gente fazer absolutamente nada. Quando você adquire conhecimento, ele não ocupa espaço, ele só vai te levar para um patamar melhor, para um lugar melhor, fazer com que você se torne uma pessoa melhor para a humanidade, né? Então, medo, muitos medos. Mas eu não desisti e não deixei de enfrentar nenhum deles. O medo faz parte. Faz parte. Tanto é que o capítulo, o nome do meu capítulo é Desistir Nunca Foi Uma Opção. E nunca será. Né? Enquanto vida eu tiver, eu estarei sempre tentando mais, querendo aprender mais e sempre desafios. Porque o desafio move a gente, faz com que a gente se torne sempre uma pessoa à frente do medo. E a gente tem que ultrapassar o medo. Sim, aquela sensação tão boa, né? Quando a gente faz alguma coisa, mesmo com medo eu fui, consegui, dá uma sensação tão boa. Nem sempre a resposta que vem é a que a gente gostaria, mas o importante é não desistir. Isso mesmo. Lu, como que surgiu o nome Vozes de Resiliência, Histórias de Mulheres que Venceram? Bom, quando eu comecei a captar os relatos dessas mulheres, na verdade,
aí entra o subtítulo, vou começar pelo fim, né? Histórias de mulheres que venceram. Eu vi como cada uma superou e venceu. Mas a ideia principal, o chamado que eu fiz para esse livro, foi que cada mulher fosse uma voz que ecoa, deixando um legado para as próximas gerações. Vozes que realmente, de pessoas que não desistem, não desanimam, né? E, claro, desanimar, todo mundo desanima um pouco, mas tem pessoas que ficam no desânimo, paralisam no desânimo. Então, esse livro realmente é uma voz para as mulheres terem resiliência, permanecerem. Né? E até eu faço diversos livros, ficção, não ficção, infantil, biografia, mas esse ano eu estou fazendo mais 2 coautorias. Eu quero fazer um podcast também sobre esse livro, que é Almas Livres. São histórias de mulheres de abuso, que sofreram algum abuso físico ou psicológico. Elas já estão escrevendo. Um beijo para as lindas, maravilhosas autoras Almas Livres. E também Gurias que Empreendem. É um outro livro que eu estou fazendo. E é um livro muito diferente. É um livro planner, um livro diário. É uma coisa muito única. Não existe no Brasil, não existe em lugar nenhum esse livro. E é uma ideia única que ainda está em off, somente as autoras sabem como funcionará esse livro. Olha um só, livro gente, interativo. Folha de reportagem, só aqui na empreendedora, tá bom? E você sabe onde vai gravar o podcast aí das meninas, né? Isso mesmo. Eu vou trazer elas aqui. Eu ia cobrar, hein, gente? Vou trazer. Meninas, olha, excelente esse bate-papo. Estamos concluindo aqui o segundo bloco, o terceiro bloco, com mais uma coautora, vai ser a Vanessa. Mas antes da gente concluir, eu gosto sempre que vocês deixem a mensagem final para os nossos ouvintes e futuros leitores do Vozes de Resiliência, do coração de vocês para o coração de quem está nos ouvindo. E deixe também as redes sociais. E Lu, especialmente para você dizer onde as pessoas podem encontrar o livro Vozes de Resiliência. Às vezes até querem contratar uma palestra, ou querem contratar sua editora, enfim, tá? Então, aqui é a câmera da verdade. Ah, legal. Bom, vocês encontram no nosso site, que é editorabonilaure.com.br, e no Instagram também, que é Editora Bonilaure. Vocês adquirem esse livro maravilhoso. E também, você que quer ser um autor, que quer participar de algum livro de coautoria, ou você tem apenas uma ideia no coração, mas pensa, como que eu vou transformar essa história em livro? Nós fazemos também ghostwriter. Então, a pessoa diz, eu não sei como que eu vou começar? Então, eu como jornalista faço entrevistas, gravo áudios, eu dou todas as ferramentas para a gente transformar a história em realidade. Olha, não tem desculpa mais. Isso. Não tem mais desculpa. Agora, deixe sua mensagem final, aquela do seu coração para o coração dos nossos ouvintes. Leiam muito. Leiam livros inteligentes. Leiam, porque numa época em que a gente é tão cheio, absorvido por entretenimento, para maratonar séries, é muito bom maratonar séries, sou dorameira, é bom, mas não deixe de ler livros inteligentes, e principalmente a Bíblia. Porque a Bíblia ainda é o maior best-seller de todos os tempos. É um livro que foi escrito por reis, por pescadores, por pessoas simples, por pessoas nobres, todas inspiradas pelo Espírito Santo. Então é um livro que vale a pena você ler. Comece a Bíblia, pela Bíblia. Se você não sabe o que ler, leia a Bíblia. Ótimo, muito obrigada. Michele, é a sua vez. Fique à vontade para deixar sua mensagem final, para convidar os leitores e deixar suas redes, onde as pessoas podem conhecer mais sobre você e seu escritório. Perfeito. Assim, uma frase me traduz bem, que gostaria de passar para vocês. Utilizem os desafios, às vezes até as humilhações, como impulso, né? Para que vocês vão além, conheçam e enxerguem de alguma forma uma maneira de sair desse desafio, dessa situação. E não deixem qualquer pessoa dizer que você não é capaz. Todos somos capazes. E mulheres em especial, se de repente você estiver em depressão, não conseguir mais conversar com uma outra pessoa, socializar, procure um grupo como o nosso,
Leem o nosso livro, lá vocês terão algumas dicas, né, do que fazer. E este livro, ele me trouxe e me aproximou de mulheres muito bacanas, mulheres inspiradoras, e me tirou de um lugar que eu não merecia estar, e hoje eu estou muito feliz e muito agradecida. Então, lê bastante. Se você estiver passando por uma situação difícil, uma tristeza, escreva. Isso vai fazer com que você se sinta melhor. Escreva sobre você, enfim. E incentive sempre alguém a estudar. E estude também, se você não tem esse hábito, né? Pode começar lendo uma Bíblia, que é um dos melhores, né, livros, leituras. Leia o nosso livro, você não vai se arrepender. E eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão a todas essas mulheres maravilhosas que estão neste livro como coautora. A Aline Venâncio, que em algum momento também estará aqui conosco, voltaremos. A Luciana Bonilauri, que foi Deus quem me apresentou. Como eu disse, eu não a conhecia, não foi o livro que fez nós nos aproximarmos. Deus tem um propósito na nossa vida, você sabe disso. E eu sou advogada, tenho cara de brava, sou brava, mas só no meu trabalho, sou uma pessoa de um coração muito bom. E o meu Instagram e se você de repente é um advogado, uma advogada e tem vontade de palestrar para adolescentes, por favor, vamos conversar, nós precisamos muito de pessoas engajadas nisso, tá? Independente de qual é a sua cidade, de qual subseção você faz parte, ou da seccional Curitiba. O meu Instagram é @adv, abreviação de advogada, Michele Moreno. adv.Michele Moreno. Com um L só? Um L só, simples, Moreno. Gente, olha, incrível esse papo, né? Mas ainda não acabou. Temos ainda a conversa com mais uma coautora, Vanessa Franco. No próximo bloco, você não perde por esperar. E aqui começamos o terceiro bloco do especial Vozes de Resiliência. Mulheres, histórias de mulheres que venceram. E eu estou aqui com ela, a quarta coautora, né? Porque uma delas é a publisher, a Lu. Estou aqui com a Vanessa Franco. A Vanessa, que é graduada em processos gerenciais e pós-graduada em marketing digital pela ESIC, Escola Internacional de Negócios. Essa dispensa comentários, né, gente? Com quase uma década de experiência como secretária executiva, a Vanessa também atuou como coordenadora de comunicação e marketing na FACIAP, que é a Federação de Associações Comerciais de Empresas do Paraná. Atualmente, a Vanessa é consultora de carreira na Conquer, que é a maior escola de negócios da América Latina. Além disso, a Vanessa empreende na área de marketing digital. Ela ajuda várias empresas, vários empreendedores a criarem conteúdo estratégico para suas redes sociais. A Vani, ela acredita na transformação por meio da educação e na importância de aliar a fé, a resiliência e a dedicação. E é claro, a Vanessa é coautora de Vozes de Resiliência. Ela traz uma importante reflexão: nenhum sucesso profissional vale o fracasso de sua família. Estou aqui então com a Vanessa Franco. Seja muito bem-vinda ao terceiro bloco do programa especial Vozes de Resiliência, esse livro maravilhoso que com certeza está impactando e ainda impactará muitas vidas, né, Vanessa? Bem-vinda. Eu quero que você se apresente. Já dei um spoiler aí de tudo, né, da sua biografia, mas eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes, Vanessa Franco. Bom dia, Rô. Cumprimentar todos aí que nos assistem, né? Então, eu tive a alegria, a satisfação de participar desse projeto aí, né? E eu acreditei muito, né? Que histórias de mulheres empresárias vêm com o propósito de transformar mesmo, né? Vidas, transformar e trazer esse entendimento de que se eu posso, né? Qualquer pessoa pode. Então, eu, como você falou, sou do marketing, né? Sou empreendedora, também atuo agora como consultora de carreiras, porque de verdade, eu acredito mesmo que a gente só consegue atingir o sucesso que a gente almeja, a gente só consegue mudar nossa realidade se
se a gente investir no nosso desenvolvimento, nas nossas habilidades, né? Aquilo que a gente precisa para chegar onde a gente quer. É bem interessante, porque eu acho que todas as autoras, né, com quem eu já conversei, elas vêm com esse olhar muito importante para a educação. E você é formada, graduada em processos gerenciais, você tem pós-graduação, então você estudou bastante. Como que essa sua bagagem acadêmica ajudou, Vanessa, nessa transição? Porque você era secretária executiva, né? Exato. E agora você empreende no marketing e ainda é consultora de carreira. Exatamente. Então, até o livro, o tema, né, do capítulo que eu tive a satisfação, né, de contribuir com o livro, fala sobre o equilíbrio, né, o equilíbrio perfeito. E não só na vida, mas dentro do nosso profissional, também eu trago isso um pouco, né, como você falou, sou pós-graduada em processos, sou graduada em processos gerenciais, pós-graduada em marketing e agora estou atuando como consultora de carreira, né. E eu acho assim que é possível a gente conciliar tudo, desde que a gente tenha orientação, que a gente tenha um guia, né? E nada mais é que a gente ir atrás de pessoas, lugares que contribuam com a gente nesse sentido. Então, se a gente se organizar, dá para fazer, dá para você ser mãe, dá para você ser esposa, ser uma profissional de valor no mercado de trabalho, dá para você servir na tua igreja, né, no ambiente que você atua, de uma forma equilibrada. Tudo né? é planejamento. Exato. Se planejar e um papel assim de fazer com coração. Como que você vê isso, Vanessa? Eu acho que isso é o grande lance aqui, sabe? É você fazer tudo com verdade, né? Se interessar pela história do outro com verdade, você ajudar as pessoas de forma genuína, sem interesses, né? Deixar o interesse de lado. Eu sei que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que, né, sustentar a nossa vida, a nossa casa, nossos negócios, nossos sonhos, mas eu acho que o grande propósito, né, da gente estar aqui é servir, e servir de uma forma genuína, verdadeira. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Quando eu proponho algo para a pessoa, principalmente nesse papel hoje que eu atuo, que é como consultora de carreira, é trazer essa clareza para as pessoas. Porque às vezes as pessoas elas estão vivendo uma fase, elas estão vivendo uma situação na sua vida e elas não estão se percebendo. Mas aonde eu estou errando? Por que isso? Ó céus, ó vida, né? Principalmente eu acho que hoje os jovens, né, principalmente hoje, eles têm que decidir muito rápido ou muito precocemente. E nem sempre, né, Vanessa, é aquilo que eles querem, que eles almejam. Então, o papel do consultor de carreira é trazer essa luz também, não é? Exatamente, exatamente. E não só para os jovens. Eu acho que os jovens hoje estão aí na linha de frente justamente por essa dificuldade, né? Tecnologias, informações são muitas, são diversas. Realmente eles se perdem, né, nesse universo e tendem mesmo a ter essa dificuldade um pouco mais evidente na vida deles, né? Mas não é diferente com a pessoa, né, de uma geração anterior ou as próximas que vêm aí, né? Não. Mas muitas vezes a gente peca no básico, a gente vai atrás de ferramentas, de conteúdos, de empresas, ambientes, enfim, tentando solucionar o problema e às vezes a gente não sabe que o grande lance ali é investir na gente, é investir em nós, no nosso autoconhecimento, né? E a partir dali você enxergar, puxa, isso aqui é que está fazendo com que eu não evolua, com que eu não cresça. Nossa, e às vezes é tão simples, ou é tão... E nesse meu papel de consultora é ajudar as pessoas a entender isso, sabe? E conversando com ela, fazendo com que ela visualize o seu dia a dia, visualize o seu ambiente e ela comece a entender, nossa, realmente, é nisso aqui que não tá fluindo, é isso aqui que não tá dando certo. Eu trabalhando com empresas, né, e trabalhando também na área de recrutamento, de treinamento, eu vejo que hoje as pessoas, independente da geração,
elas estão buscando um propósito maior para aquilo que elas estão fazendo. Hoje as pessoas não estão se contentando só em trabalhar pelo dinheiro, embora a gente precise muito, né? Sim. A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa sobreviver. Mas eu vejo que as pessoas estão buscando. Você tem percebido isso lá no seu trabalho também, Vanessa? Sim, com certeza. Isso é uma dor que a gente percebe em cada consultoria realizada, né? As pessoas, elas se sentem mesmo assim num mar que, né, sem um barco, né, uma direção a seguir. São tantas as opções que a gente acaba se perdendo mesmo, né? E a gente falou, né, dessa questão de a gente trazer verdade, se interessar, né, pela história do outro. E eu trago muito isso, né? Eu sei o quanto o investimento no meu desenvolvimento me ajudou, né? Foi ele que me trouxe até aqui. E as pessoas às vezes atribuem, né, essa solução dos seus problemas ou da sua vida, da sua carreira, a tantas outras coisas e não olham para si, né? Estão sempre fazendo e deixam o ser de lado, né? Nós temos que investir nisso. Então, quando eu comecei a olhar mais para mim, olhar quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos, né? Eu comecei a entender melhor em que ambiente eu realmente posso contribuir, como eu posso fazer a diferença, ou nossa, aqui eu não vou conseguir te ajudar, desculpa, mas, né? Então, porque às vezes a gente acaba assumindo papéis e compromissos, responsabilidades que a gente muitas vezes não tem a expertise, não tem a capacidade, e a gente se acha na obrigação. Chegou aqui uma questão, uma demanda, não, eu preciso ajudar, eu preciso resolver. Eu digo mais, às vezes não é nem que a pessoa, até pode ser que ela tenha capacidade, mas ela não é obrigada a dizer sim para tudo. Exato. Né, Vanessa? Eu acho que a gente tem que escolher quais são as nossas prioridades, a gente tem que escolher quais as batalhas que a gente quer enfrentar, e eu acho que essa capacidade de dizer sim ou não é necessário a gente desenvolver, porque senão a gente daqui a pouco está assumindo pesos que não são nossos. Sim. Né? E Vanessa, me conta uma coisa. Empreender, né? E você empreende no marketing. Conta um pouquinho dessa faceta da Vanessa aí para nós. Então, na verdade, assim, o empreendedorismo na minha vida veio através de uma mudança que eu fui obrigada a aceitar, né? Porque venho do CLT, 12 anos atuando numa empresa, e de repente eu me vi de volta tendo que enfrentar o mercado de trabalho e falei, e agora? Vou para onde? O que eu vou fazer? E graças ao meu desenvolvimento profissional, né, a tudo aqueles conteúdos que eu fui atrás, que eu entendi que era importante, eu não me senti tão perdida assim, né? Eu me conectei com pessoas, com grupos de pessoas que me deram a segurança necessária para que eu olhasse também para esse meu lado empreendedor, né? E como colocar aquilo que eu sei fazer, o meu conhecimento a favor do outro, né? E foi aí que eu falei assim, olha, eu tenho aqui alguns ambientes que eu acesso e que eu enxergo que eu vou poder contribuir, né? Então hoje, por exemplo, eu sinto que existem muitas microempreendedoras que têm essa necessidade de estar no digital, né? Só que não tem tempo para gerar o conteúdo que ela precisa gerar, comunicar da forma que ela quer comunicar, né? Não tem estrutura, não tem expertise, né? Então, aí que eu falei assim, cara, eu posso ajudar essas pessoas, né? Então, eu comecei a oferecer, né, o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, para as pessoas, colocar a favor delas, né? Então, hoje você auxilia as pessoas a melhorarem as suas redes sociais, é isso? Ou tem mais alguma coisa além disso, Vanessa? Como que é essa consultoria? Explica pra gente. Assim, são duas áreas distintas, né? Eu brinco que eu tenho a vida dupla. Do empreendedorismo e como consultora de carreira eu atuo com a Conquer, sim, né? Sim. Que é uma escola de negócios. Então,
eu ando com esses dois, né, atuando nessas duas frentes, né? Então, como marketing digital, eu ajudo sim, né, as pessoas a entender qual é o negócio daquela empresária, como ela gera valor para os seus clientes, e a partir dali eu gero roteiros, eu capto imagens, eu edito, né, entrego para elas ali com um copy, né, que seria a legenda que acompanha esses conteúdos dentro das redes sociais, de forma que ela consiga alimentar suas redes, né, comunicar com o seu público de uma forma mais verdadeira, mais genuína. Aí que eu ia, nesse ponto que eu queria chegar. Hoje eu tenho percebido, não em todo mundo, mas eu tenho percebido esse resgate mesmo pro que é natural, pro que é autêntico. Até mesmo quando a gente grava aqui, a maioria tem pedido pra gente fazer até ao vivo, porque assim, a gente entende que quanto mais natural, mais a gente se conecta. Exato. Mas ainda eu vejo muitas dificuldades das pessoas. Qual que dá uma dica para essas pessoas que estão começando no digital e que ainda estão travadas, estão com dificuldade de mostrar o que é natural? Então, primeiro, procure ajuda, né? Acabamos de falar aqui, né? Você não é obrigado a saber de tudo. Você tem que dedicar atenção para o seu negócio. E para isso existem outros profissionais que vão ajudar você também, né? E no marketing, a gente acha que é muito fácil fazer videozinho, colocar uma legendinha, um conteúdo muito genérico que todo mundo faz. É importante? Porque você está ali presente, de alguma forma você se faz presente. Porém, não é isso que coloca o dinheiro no teu bolso, não é isso que te ajuda a vender, a sustentar o seu negócio, né? Então, para isso existem profissionais, né, como eu e como tantos que existem por aí e que certamente vão entregar conteúdos de valor, né, para esses empresários. Então, primeira dica é essa, procure ajuda. Segundo, entenda do seu negócio, né, entenda o que você oferece. Por exemplo, né, eu tenho amigas empreendedoras que atuam na área da beleza, né, estética. Então não é só você entregar um procedimento estético, é você entregar ali autoestima, é você entregar agilidade para aquela mulher que não tem tempo às vezes de estar sempre ali parando para fazer, se cuidar. Então hoje nós temos aí vários recursos e tecnologia que resolvem a vida da mulher, né? E agiliza. Entender que o produto ali é um meio, né? O que vai realmente fazer a diferença para aquela pessoa que está comprando são os benefícios que aquele produto oferece ou aquele serviço, né? Exatamente. Vanessa, o que é uma social maker? Social maker é aquela profissional que acompanha uma outra empresária, uma outra profissional em eventos, né? Ela registra aquele momento social, né? Também gerando valor para suas redes sociais. Você tem essa expertise também, né, Vanessa? Tenho, e assim, como que eu vou dizer assim, são conteúdos que eu amo fazer, amo de verdade, sabe? Acompanhar a pessoa, né, naquele evento, seja ela participando daquele evento, daquele ambiente, interagindo naquele ambiente, tanto como ela indo participar como uma palestrante, né, falando um pouquinho. Eu adoro registrar isso por 2 motivos. Primeiro, porque você sim contribui para as redes sociais daquela profissional, mostrando para o seu público aonde ela está, com que ela está se conectando, que ambientes ela está acessando, que conteúdos, né, ela tá acessando para trazer mais valor para o seu público. E segundo, porque ela não pode fazer isso. Ela tá ali com outro propósito. Né? Exatamente. E é importante ter alguém acompanhando e gerando isso, né? E às vezes é um momento tão importante na carreira daquela pessoa, e aí ela dá a função pro amigo, pro parente, tirar uma foto, fazer um vídeo, sair todo tremido, né? Então a importância de ter alguém acompanhando, exatamente. Né, às vezes ela tem a oportunidade de até se expressar, de falar naquele ambiente, trazer ali uma fala dela, né, dentro de um conteúdo desse. Então eu registro os principais momentos, eu acho que é legal, até para ela rever aquilo,
né? Ela também pode utilizar aquele material em benefício próprio. Então, é o que aquele material proporciona para ela é que me move, sabe? Por isso que eu gosto tanto. Para quem está chegando agora, estou aqui com a Vanessa Franco, ela que é consultora de carreiras, mas também é empreendedora. Ela faz um trabalho incrível com o marketing digital e ajudando pessoas. E ela também é coautora do livro Vozes de Resiliência. Nós já falamos com 3 coautoras e a publisher, a editora dentro do programa, e agora estou com a Vanessa Franco, também coautora. E vamos falar do livro, Vani? Vamos! Me conta uma coisa. Como que toda essa sua bagagem, que você faz muitas coisas, como que essa sua bagagem serviu e ajudou na escrita do seu capítulo? Primeiro, assim, agradecer muito a Lu, né, da editora Bonelauri, por ela enxergar na minha história esse valor, né? E como a gente comentou já logo no início aqui do nosso bate-papo, né, Rô? Eu acredito, assim, que são histórias verdadeiras, assim como a minha, de todas as outras coautoras, histórias que realmente, onde a gente traz inspiração, né? Mas assim, onde a gente mostra que a gente venceu muitas barreiras. É importante, né? ter pessoas em quem se inspirar e, sobretudo, pessoas que de alguma forma venceram, né, Vanessa? Sim. É importante projetos como esse, né, que a Lu traz, porque você, olhando para histórias, você, nossa, se essa pessoa passou por tudo isso e venceu, eu também posso, né? E foram muitos desafios, Rô, foram vários desafios na minha vida, que hoje, assim, quando chega um desafio na minha vida, eu falo assim, cara, eu lembro que eu já passei por coisas piores e venci, e eu vou vencer. Você veja o trabalho que um projeto desse faz, não só na vida das outras pessoas, mas na nossa também. Ao escrever o meu capítulo, Rô, eu pude perceber isso. Eu falei assim, nossa, e se eu tô passando por uma fase difícil, isso aqui não é nada, porque eu já venci tantas outras coisas lá atrás. Eu tava falando, não lembro se foi com a Josi, não lembro, durante a nossa conversa, né, nos blocos anteriores, que é também terapêutico, uma espécie de, às vezes você tem até uma cura ali, escrevendo, porque você começa a resgatar a história da sua vida e você vê quanta coisa você já passou e você venceu, né, Vanessa? Então, às vezes, a gente está num momento mais difícil da nossa vida, só que aí a gente muitas vezes fica meio que desacreditado, mas caramba, o que não é a vida senão superação, né? E a gente poder mostrar também as coisas que a gente passou para o outro. Então foi isso que te motivou a escrever o livro? O que te motivou a escrever, a participar desse projeto tão bonito? Então, o que me motivou foi justamente isso, sabe? Trazer a oportunidade para as pessoas que tiverem acesso a essa obra, delas entenderem isso, né? De que os desafios estão aí, né? As lutas estão aí diárias, né? E que assim, a vida não vai ser sempre, né, um mar de rosas, alegria e felicidade, né? Que elas realmente entendam, né, que é possível sim você vencer os mais diversos desafios, das diversas formas que eles chegarem, né? Pelos diversos, seja no âmbito profissional, pessoal, familiar, né? Então você vai encontrar dificuldades e acreditar, né? Ter a possibilidade das pessoas acreditarem que é possível passar por tudo isso. Então isso me inspirou muito na hora de escrever a minha história. Fazendo esse exercício de quanto eu já venci, de quantos desafios eu superei, das conquistas também, né, que eu tive, mas principalmente enxergar, olhar para essa obra e ver assim o quanto ela vai poder ajudar as pessoas, né? Dá uma visão geral do seu capítulo, ou
dá um spoiler e conta alguma passagem, enfim, dá uma visão geral, o que as pessoas podem esperar do seu capítulo. Como que é o nome do seu capítulo? Então, o meu capítulo vem com o tema, né, ai, meu Deus. O que as pessoas podem esperar do seu capítulo, Vanessa? Ele é o equilíbrio perfeito. O equilíbrio, né? Perfeito. E é onde, assim, eu procuro mostrar um pouquinho de que o seu papel como mãe, como filha, como esposa, como profissional, como pessoa que atua também, às vezes, dentro, né, ali servindo na sua igreja, né, que é uma coisa que eu trago muito também para mim. Ele é possível, né? Desde que a gente entenda a importância de cada um. É óbvio, Rô, que em determinados momentos da nossa vida a gente vai ter que dedicar um pouquinho mais de energia em cada uma dessas áreas. Então, se hoje eu estou buscando melhorar na minha área profissional, eu conversar com a minha família, sentar com meu esposo, com meu filho, e a gente tem combinados, né? Onde a gente fala assim: olha, eu vou precisar um pouquinho da paciência de vocês, da compreensão de vocês. Eu vou faltar um pouquinho aqui, né? Porque eu preciso dedicar um pouquinho mais nessa minha área. É importante para mim e eu sei que a minha felicidade é importante para vocês. Então, a gente tem combinados. Combinados. Isso. Então, se a gente tiver muito claro, né, a importância de cada área da nossa vida, a gente vai saber equilibrar tudo isso. E é isso que o tema do meu capítulo vem, o equilíbrio perfeito. Então, vai ter um momento em que o meu filho vai exigir mais de mim, mais atenção da minha parte, e que eu tenho que ter esse olhar também. Vai ter um momento em que o meu esposo vai estar passando por uma situação em que ele vai exigir também mais, né, da minha pessoa como esposa, como parceira, como amiga, como conselheira, né, e dentro da igreja, né, eu sou catequista, né, ajudo com a minha formação como comunicadora em marketing, né, me ajuda também a contribuir dentro da igreja como na pastoral da comunicação. Então, tem momentos ali em que a gente precisa também dedicar um pouquinho mais. E tudo isso contribui para minha pessoa. Então, quando eu estou atuando, por exemplo, dentro de uma pastoral, dentro da minha igreja, eu estou trabalhando aqui o meu lado espiritual, né? É ali que eu aprendo mais, é ali que eu me sinto segura para expor mais, né, esse meu lado, e aí sim aprender mais. Quando eu estou me dedicando uma energia mais dentro do meu profissional, né, onde eu vou buscar mais informação, onde eu vou buscar conteúdos que me ajudem a desenvolver mais, onde eu vou buscar uma escola que consiga, né, ajudar a me desenvolver habilidades que eu estou sentindo que está difícil. Então, cada momento da minha vida eu dedico um pouquinho mais de energia, né? E tenho aquele momento, gente, estou um pouco tranquila aqui, vou aproveitar essa fase em que eu consigo dedicar um pouquinho para cada um. Mas você entende que que a gente consegue equilibrar todas essas áreas, as pessoas, né, que a gente tem, que a gente ama, que precisam de nós. Sim, talvez o primeiro passo é realmente, primeiro se autoconhecer, como você falou, depois estabelecer prioridades. Sim. E se planejar, né, Vanessa? Então eu posso esperar do seu capítulo dicas através de exemplos, coisas que você passou na sua vida, é isso? Isso. Não diria... Essas dicas estão ali subentendidas, né? Perfeito. Então, até porque o que vale às vezes para um não vale para outro, exatamente, né, Vanessa? Então, vai encontrar ali no meu capítulo, por exemplo, a minha luta com a minha saúde, o meu peso, que foi um dos grandes e dos primeiros desafios da minha vida, né? Que foi lutar contra a balança. Né? Eu cheguei a pesar 112 quilos e não podia mais continuar, né? Naquela realidade. Então eu fui buscar ajuda, né? Profissionais e depois da família, né? Levantar a mão e falar: olha, preciso de ajuda, preciso que vocês estejam do meu lado nesse momento, né? Então vai encontrar, né,
Aí como mãe, né, a primeira experiência, né, aquele medo, insegurança, meu Deus, como vai ser, o que eu vou fazer com essa criança, como é que eu vou trabalhar? Outro grande desafio e outra grande alegria, nossa, a razão da minha vida, né? É aquela coisa, né? Muitas pessoas ao lerem a história dessas 10 mulheres, 10 coautoras, com certeza alguma delas vai tocar, alguma delas, ou várias delas, né? Porque os desafios das mulheres muitas vezes são comuns, né? Sim. A outras mulheres e a outras pessoas. Agora me conta, o livro já foi lançado. Me conta sobre esse lançamento, que eu sei que foi um badalo. Teve mídia, teve TV, enfim, eu quero que você conte pra gente. Tal a importância dessa obra, que sim, né, ela teve uma grande repercussão aí na mídia, tivemos grandes veículos de comunicação acompanhando esse lançamento, justamente, né, porque ele vem para contribuir com a sociedade como um todo. Nós estamos falando aqui de mulheres, mas homens passam também por seus desafios, né? Eles são mais reservados, tem essa pose, né, de machões, de ajuda, super-heróis, resolvem tudo, né? Mas também eles, né, todas as pessoas têm a possibilidade de acessar. Então a própria mídia entendeu, né, que essa obra vem para contribuir com a sociedade. Então a gente teve Band, teve TV Euronews, teve rádios, né, acompanhando, transmitindo a nossa o lançamento desse livro, porque realmente, né? E continua agora, né? Na Rádio Habla FM, Rádio Nova FM, enfim, né? A continuidade dessa divulgação dessa obra tão importante. Sim, com certeza, né? Foi um badalo mesmo. Um badalo! Ô Vani, me conta uma coisa, a gente está se encaminhando infelizmente para o final da nossa conversa, mas eu quero que você conte sobre projetos. Você tem algum projeto? Claro, né, tem um livro que eu imagino que está toda divulgando, mas além disso, quais os outros projetos? Hoje eu estou bem focada nesse meu papel como consultora de carreira, sabe? Não deixa de ser um desafio também você escutar histórias, né? E tentar de alguma forma trazer uma solução para essas pessoas, né? Como, assim, eu digo que eu sou CEO da minha vida, eu sou presidente da minha vida. E na verdade, assim, o que quer dizer CEO para mim, né? Não querer atuar aí como, né, líder de uma grande empresa. Eu escutei isso de um grande empresário, referência para mim na área da inovação, e trouxe isso para minha realidade. CEO para mim é ser curiosa, entusiasmada e otimista. Então, em todos os projetos que eu entro, eu procuro, sim, colocar muita energia, né? Acredito muito e sou muito otimista. Então, eu não consigo depositar energia em muitos projetos. Então, hoje, como eu tô, né, dedicando mais energia na área da consultoria de carreira, então, o meu grande projeto é tocar as pessoas de forma verdadeira e genuína. Eu tô dedicando a minha energia nisso, nesse meu projeto agora, né? Que legal! E conta como que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a consultoria de carreira, até mesmo sobre a consultoria de marketing, sobre o livro. Então, eu estou presente nas redes sociais como, né, marketing. Então, as pessoas podem me encontrar lá, né? Dentro das redes sociais tem os meus contatos, meu WhatsApp. Gente, vou ficar muito feliz se todos vocês entrarem em contato comigo, me procurem. Eu terei a maior alegria e satisfação de atender todos vocês, cada um de vocês, escutar as histórias e, melhor, mais do que isso, né, apresentar soluções e trazer essa clareza para você de que aonde você está, da maneira que você vem levando a tua vida e o futuro que você pode construir, ele pode ser mudado. Né? A tua realidade ela pode ser transformada através de uma consultoria e da apresentação de algumas soluções para você. Muito bom. E qual que é o arroba? O arroba é Vanessa.ffranco nas redes sociais e Vanessa Franco no LinkedIn. No LinkedIn, Vanessa Franco. E no Instagram, Vanessa.ffranco. Exato. Agora a gente tem para finalizar o momento
Habla Empreendedora. Perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. Ai, vamos lá. Tá preparada? Opa! Um livro que você recomenda? O Monge e o Executivo. E Vozes de Resiliência, óbvio, né? Não poderia faltar. Um hábito que contribui para o sucesso profissional. Treine, vá para academia, cuide da sua saúde. Ótimo. Uma ferramenta digital indispensável no dia a dia. Plataformas que disponham de conteúdos que vão ajudar você a se desenvolver profissionalmente, principalmente na sua carreira. É o tal do lifelong learning, nunca pare de aprender, né, Vanessa? Jamais. Um conselho para mulheres que desejam fortalecer a sua presença digital. Procurem ajuda de profissionais que possam te ajudar a desenvolver e desempenhar a sua performance nas redes sociais de forma assertiva. E agora, para finalizar, a sua mensagem final, aquela mensagem do seu coração para o coração de quem está nos ouvindo. Fica à vontade, a sua câmera é essa aqui. Legal. Primeiramente, a minha mensagem é assim, gente, muito, muito Deus na sua vida, né? Eu sou católica e acredito assim que é impossível o ser humano decidir tantas coisas dentre tantas áreas da nossa vida sozinhos, né? Então é fundamental a gente pedir o auxílio lá de cima, a direção do Espírito Santo para ajudar a gente nas nossas maiores e principais e difíceis decisões, né? Essa aí é a mensagem que eu gostaria de deixar. E a segunda, tenham combinados com aquelas pessoas que vocês amam, com as pessoas que são importantes na sua vida, né? Então, vai realizar algum projeto, vai colocar em prática alguma habilidade nova, combine, né, com as pessoas que fazem parte da sua vida e que vão ser impactadas por essas mudanças. Então, avisa o maridão que, vou faltar um pouquinho aqui, mas logo eu volto e mais feliz, mais decidida e 100% para dedicar com vocês. Da mesma forma, no seu ambiente de trabalho, combine com a sua equipe, com o seu gestor, com o seu líder, que você vai dedicar, né, força e energia num projeto diferente, mas que isso vai reverter e vai refletir na sua entrega. Dentro do seu relacionamento com amigos, pessoal, não vou conseguir participar mais dos nossos happy hours aí, mas é por um bom motivo, mas logo eu tô de volta também. Então, combine com essas pessoas, eu acho que é importante elas entenderem os seus momentos, para que no momento que você se sinta mais confortável, preparada, você volte mais feliz, animada, entregando mais, contribuindo mais para cada um deles. E com essas dicas de paz, de autoestima, com essas dicas com esse conhecimento que a Vanessa trouxe, principalmente conhecimento, não só conhecimento técnico, né, mas um conhecimento que a gente percebe até na forma dela se expressar, de alma, de espiritualidade. Nós encerramos mais um capítulo, mais um episódio do Habla Empreendedora. Quero agradecer todas as autoras que estiveram aqui, a Thaís, a Josiane, a Vanessa, a Michele e a Luciana, que é a editora da Bonilaure, desse livro lindão aqui, Vozes de Resiliência, Histórias de Mulheres que Venceram. Encerramos aqui, como eu sempre digo, quem aqui duvida do poder de uma mulher com um microfone, um bom livro e um propósito, hein, gente?